Meus irmãos e irmãs, mais um dia nos encontramos para juntos meditarmos a palavra de Deus. Nesta terça-feira, 17 de janeiro, na qual nós recordamos Santo Antão, pai da vida monacal. E lemos o evangelista São Marcos no capítulo 2, versículos do 23 ao 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos nesta terça-feira a leitura do capítulo 2 de São Marcos, que iniciamos no dia de ontem, e recordávamos que ontem era colocada para Jesus a questão do jejum, porque os teus discípulos não jejuam, enquanto os discípulos de João Batista e os fariseus jejuam, e Jesus recordava-nos a novidade que ele vem trazer para junto de nós, e de que enquanto o noivo está presente, enquanto ele se faz presente, é o momento da alegria, é o momento da festa, e por isso não poderão jejuar. Hoje, mais uma vez, São Marcos nos narra outra dificuldade de Jesus com os fariseus. Eles acusam os discípulos de Jesus porque fazem em dia de sábado o que não é permitido. Começam a arrancar as espigas que estavam à beira do caminho. Já tivemos várias ocasiões de meditar este evangelho, mas é sempre bom recordar que aquilo que fazem os discípulos em si não é o que está errado, no sentido de que eles poderiam sim apanhar as espigas da beira do caminho. Era até dito que aquele que plantasse à beira do caminho não colhesse aquilo que estava perto do caminho para servir de alimento para os passantes. Toda a questão aqui se centra sobre a realidade do sábado, o dia do descanso, o dia que o Senhor descansou, e assim tinham se criado tantas leis, tantas regras para se viver bem esse descanso determinado pelo Senhor, que principalmente os mais pobres muitas vezes acabavam excluídos desta vida religiosa pela incapacidade de poderem cumprir todas as regras, todos os preceitos. Aqueles mais radicais, como nós já lembramos em algumas vezes, inclusive, lhes era proibido acender até a própria lâmpada de casa. Então a lâmpada era acesa na sexta-feira, antes do anoitecer, e só era apagada no domingo mais uma vez. Jesus vem, no entanto, recordar essa novidade que ele vem trazer. Não basta um rigorismo do sábado, mas é necessário olhar a pessoa humana, porque não foi o homem que foi feito para o sábado, mas o sábado que foi feito para o homem. E para isso usa deste exemplo de Davi, que em um momento de carestia, em um momento de fome, entra no templo e toma os pães que eram dedicados unicamente aos sacerdotes, porque eram fruto das ofertas dos fiéis. E porque aquilo foi permitido e isto agora não pode ser permitido. É onde Jesus vem então mais uma vez reforçar aquilo que nós dizíamos. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E assim o Filho do Homem, Jesus, é Senhor também do sábado. E aquilo que fazem os discípulos não é causa de condenação, conforme eles acreditavam, mas é uma necessidade, é um momento específico. Do mesmo modo, é claro, Cristo nos convida para termos este olhar interior, para tomarmos cuidado, muitas vezes, com muitos moralismos, com muitas regras, que, ao contrário de nos conduzirem para junto de Deus, nos tornam escravos de leis humanas, muitas vezes,
como acontecia com o sábado. Deus disse: devemos repousar, mas não disse que não poderia se acender uma lâmpada, que não se poderia cozinhar, mas que seria um dia de descanso e que nós católicos vivemos no domingo porque é o dia da ressurreição, é o dia do Senhor, do Cristo ressuscitado. Mas é ter esse olhar misericordioso, que Cristo, como sumo sacerdote, e que estamos meditando nesta semana com a carta aos Hebreus, é capaz de ter por nós. E nós somos chamados a ter também para com os nossos irmãos e irmãs. Assim, nós somos convidados hoje a reavivar sim a nossa esperança, a esperança de que, onde Jesus entrou por nós como precursor, também um dia nós seremos convidados a entrar, ou seja, na morada do Pai, e para isso devemos continuar perseverantes no caminho que Ele nos apontou e assim alcançarmos verdadeiramente a promessa feita a todos nós, mas ao mesmo tempo devemos recordar aquilo que Ele vem nos fazer, aquilo que Ele nos traz. Ele nos traz o olhar misericordioso do Pai. E assim também nós devemos ser misericordiosos para com os nossos irmãos e irmãs. E termos cuidado para não vivermos uma religiosidade unicamente como cumprimento de regras, mas realmente vivermos aquilo que o Senhor nos ensinou. Passamos a nossa oração para esse dia. Ó Deus, que chamastes ao deserto Santo Antão, pai dos monges, para vos servir por uma vida heróica, dai-nos por suas preces a graça de renunciar a nós mesmos e amar-vos acima de tudo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.